Ok? Sim. Meus irmãos, a noite de hoje, 20 de dezembro, ela é a noite que nós estamos separando para nós desenvolvermos uma palavra sobre o Natal, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Eu hoje quero trazer algumas informações acerca de datas, né? Por exemplo, o Natal ele é a celebração do dia do nascimento de Cristo, ocorrida no dia 25 de dezembro, é a data que a gente divulga, né? Essa data, especificamente, ela começou a ter vigência a partir do ano 336 depois de Cristo. Então veja que não é uma data exata, precisa, mas é uma data que se convencionou, acabou ficando essa data, né? Várias outras datas foram escolhidas anteriormente, visto que os primeiros cristãos, eles celebravam constantemente a vida e a morte de Cristo no primeiro dia da semana. Então no primeiro dia da semana já se falava do nascimento de Cristo, o propósito da vida dele. Então era uma celebração quase que, vamos dizer, semanal, né? O Natal era semanal, né? Depois alguns líderes na história da igreja, Hipólito, bispo de Roma, na primeira metade do século III depois de Cristo, escolheu 2 de janeiro, outros escolheram 20 de maio, datas que foram mencionadas na história, outros 18 ou 19 de abril, outros 25 ou 28 de março. Então olha que passeio pela história, né? Antes disso, por algum tempo, foi observado o dia 6 de janeiro. Aliás, esse dia 6 de janeiro também foi considerado por alguns em determinado momento como data do batismo. Então veja que há conflitos, há informações variadas, né? Os cristãos armênios, segundo a história, eles continuam a celebrar no dia 6 de janeiro. Então é uma variante aí, né? Então nós temos como convencionado 25 de dezembro. Eu preparei um material que os irmãos depois podem pegar aqui para ser distribuído, dizendo que não importa se é aquela ou outra data, se nós formos ficar discutindo sobre isso, nós não vamos chegar a denominador nenhum e não vamos conseguir falar com as pessoas sobre uma data do nascimento de Cristo e o propósito, né? Então eu tenho um texto para essa noite. Esse texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler apenas do versículo 1 até o versículo 4. E eu quero pensar, mesmo apresentando essas informações, eu quero pensar no seguinte tema nessa noite: Natal. Natal, noite de perdão. Natal, noite de perdão. Eu quero pensar na pessoa de Cristo e quero pensar na palavra perdão. Perdão. Vamos ver? Lucas 2, de 1 a 4. Diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Até aí. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma palavra que está aí, que chama-se decreto. Decreto. Naqueles dias foi publicado um decreto. Guarde essa expressão, um decreto. Diz a Bíblia que o imperador César Augusto, ele decretou que todos deveriam participar do recenseamento. Muito bem. Cada pessoa era obrigada a comparecer à sua cidade natal e preencher os quesitos requeridos. E tal decreto levou José e Maria a Belém. Claro que antes do decreto de César, Deus
em sua soberania, já havia estabelecido o local do nascimento do nosso Salvador. Nenhum de nós tem dúvidas da maneira como Deus dirige a história. Nós não sabemos explicar, mas sabemos que Deus dirige a história. Nós descansamos nisso, né? Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Essas informações os irmãos vão encontrar em Mateus 2, 5 a 6, onde diz assim: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Mateus 2, 5 e 6. O imperador, ele agia sob a direção divina, embora não admitisse essa verdade, embora talvez ele nem mesmo soubesse que isso estaria acontecendo. Ao chegar mais um Natal, este Natal, hoje, 2020, ano de 2020, em meu coração persiste um anseio. Caso fosse possível elaborar um decreto, mas eu gostaria de convidar você a estar comigo elaborando esse decreto. Eu e você, sendo aqui o César Augusto e elaborando um decreto. Vamos lá. Obrigaria todas as pessoas do universo, todas as pessoas, a comemorar o nascimento de Jesus, como foi comemorado o primeiro Natal. Venham comigo, me acompanhando nessa linha que eu estou seguindo. Número 1, começaria pela mesa de José e Maria. Vamos tentar voltar no tempo e imaginar o cenário, aquilo que nós estávamos diante dele lá, naquele momento da história. Não havia mesa no estábulo, não havia perus recheados, panetones diversos, bebidas finas, toalhas coloridas, árvore de Natal com Papai Noel a enganar as crianças. Creio que José e Maria comemoraram o Natal com algumas nozes, talvez figos e uvas secas, um pouco de queijo, talvez, pão dormido. Sabe o que é pão dormido? É o pão que a gente carrega, que dura um dia, 2 dias, né? A gente não imagina que pão tem sono, né? Pão dormido ao longo do caminho, uma caneca de leite, né? Aliás, o nome caneca para a sociedade atual até estranho, né? Mas digamos que seja um recipiente, né? Uma caneca de leite ordenhado na hora, talvez a palavra ordenhado também não seja conhecida de quem está me ouvindo, né? Mas retirado da vaca o leite, né? Alegres, eles festejaram o Natal. Jesus havia nascido. Um ambiente totalmente oposto ao que o mundo hoje apresenta para nós e nos leva. Eu tiro daqui mais uma outra observação. No campo, os pastores não tiveram ceia diferente. Talvez acrescido de mel silvestre, a música era angelical, nenhuma banda ensurdecedora. Que tem uns lugares que nós vamos, irmãos, a gente não consegue conversar com as pessoas, né? Mesmo no ambiente que nós chamamos de templo, de um local onde nós cultuamos a Deus, muitas vezes é uma coisa ensurdecedora, mas música e cantos suaves que permitiam ouvir a voz do anjo com o seu anúncio. Lucas 2,11 vai dizer isto: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eu imagino a maneira bonita, gostosa, agradável, singela da comunicação. Ainda seguindo essa linha de pensamento sobre o Natal sendo uma noite de perdão como um decreto, o meu decreto, o teu,
o nosso decreto, ele obrigaria a todos os cristãos a dar presentes a Jesus. A dar presente para quem? Para o aniversariante. Mas não é assim que nós vivemos na sociedade contemporânea. Não é assim. Nós presenteamos as pessoas, né? Menos, aliás, é uma época, não sei se vocês sabem, mas é uma época que a maioria das reuniões nas igrejas são até suspensas. Os cristãos pegam férias. Eles pegam férias de Deus, porque agora eles vão dar espaço para a carne. Eles vão se envolver com outras coisas. Uma coisa um pouco estranha. Eu nunca entendi isso desde que eu me converti, e eu não era pastor ainda quando, para a glória de Deus, o Senhor falou no meu coração, falou, não é assim, é assim. E de lá para cá, mesmo que eu esteja sozinho no momento de culto a Deus, eu largo tudo e vou cultuar o meu Senhor, e eu não quero saber se alguém vai comigo, se alguém vem. Eu não me preocupo com o número de pessoas, eu me preocupo porque eu devo fazer isso, eu prego isso como isso sendo melhor, porque desde que eu me converti, foi a mais linda experiência na minha vida, foi ter conhecido Cristo. Jamais quero pensar, imaginar de ficar longe de Cristo. O mesmo foi oferecido pelos pastores. Lucas 2,17 vai dizer assim: e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. Após entregar o presente, Lucas 2,20, voltaram glorificando e louvando a Deus. Todos seriam obrigados a anunciar a chegada do Salvador e glorificar a Deus. Nada de presentes caríssimos, dívidas, o estouro do cartão de crédito, né? Diz que janeiro é terrível, né? O povo estoura o cartão de crédito, né? Porque compra coisas que não teriam condições de arcar com aquelas despesas e acabam entrando em dívidas, né? E isso, às vezes, as pessoas mais simples fazem isso, viu? Bebedeira, desenfreada, com fogos, tudo isso estaria proibido. Seria o meu decreto, o teu decreto, o nosso decreto. Mais uma sequência, acrescentaria no decreto uma frase da oração ensinada pelo aniversariante. E acrescentaríamos: todos são obrigados a perdoar qualquer ofensa. Porque o aniversariante ensina isso. Mateus capítulo 6, de 12 a 15, vai dizer assim: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ninguém poderia ter mágoa contra o irmão. Fica proibido guardar rancor. O decreto fica proibido ser vingativo. Fica proibido fazer acepção de pessoas. O perdão não poderia apenas ser um pedido de desculpas, nada de palavras, mas ação concreta, atitude. Se seguiria a orientação de Paulo mais tarde, quando ele escreve aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, quando ele diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O mundo seria diferente.
você e eu seríamos pessoas diferentes. Quem estivesse convivendo conosco receberia esta carga de influência abençoadora. Mas nós sabemos, entre o que eu estou pregando e o que nós vamos viver, é uma distância daqui a São Paulo. Mas nós temos que trazer isso. Nós temos que trazer isso para nós considerarmos essas verdades das Escrituras. Essa palavra suportando, que o apóstolo Paulo fala a essa igreja, ela é interessante que quando a gente pensa em suportando, nós somos levados a pensar numa ideia assim de algo que eu tenho que aguentar. Mas a interpretação deve ser outra. A ideia é de dar apoio. A ideia é de que aquela pessoa precisa da minha ajuda, então eu a apoio. Eu dou a ela elementos que a ajudem a se firmar. A execução só seria válida se o perdoador continuasse falando e amando o perdoado. Porque às vezes há a comunicação do perdão, mas não há uma continuidade. Rompe-se. Não é assim? Não seria permitido, vocês vão gostar dessa parte, solicitar carta de transferência para outra igreja. Não seria permitido. Eliminando, pois, o perdão mentiroso, que diz perdoar, mas não esquece. Vocês já ouviram isso? Eu perdoo, mas não esqueço. Não fala, evita o ofensor, aguarda ali o mal. Muitas vezes nós estamos aguardando que o mal aconteça àquela pessoa. Vou entregar a Deus para Deus vingar. Os pensamentos estranhos que acabaram infiltrando no ambiente da igreja de Cristo. Estranho. Jesus perdoava e fazia questão de ter junto de si a pessoa perdoada. É esse o ensinamento. Oferecia ao perdoado condição para o fluir da alegria, do relacionamento sadio. Ainda seguindo, seria proibido dizer Feliz Natal a alguém. Como é que é isso? A frase que brotaria do coração sincero seria Feliz Perdão. Feliz perdão. Em Cristo nasceu o perdão. Quando Cristo nasceu o perdão. O mundo não conhecia perdão, mas em Cristo nasce perdão legítimo, autêntico, verdadeiro. O perdão que dá todo o decorrer da vida dele conosco, convivendo conosco, vendo coisas terríveis em nossas atitudes, observando as tendências do nosso coração, da nossa boca, da nossa fala, da nossa mente, vivenciando experiências onde ele fazendo bem e nós pensando mal. Estão entendendo, né? E ele chega na cruz e prestes a desfalecer, ele se dirige a todos que ali estão e suplica ao Senhor perdão. Esse é o Jesus do Natal. Esse é o Jesus que nós temos que pregar. E esse é o Jesus que nós temos que viver. E viver a tal ponto que, mesmo que nós sejamos humilhados, maltratados, enfim, até excluídos em algumas, né? Porque nós vamos ser excluídos em algum momento, em família, não importa. Você não deve puxar isso para você, absolutamente.
Feliz perdão, saudação que estaria nos lábios dos filhos em relação aos pais. Os pais a ensinariam como exemplo vivo aos filhos, as esposas aos esposos arrependidos, as ovelhas a cantariam em melodia suave ao pastor, que não conseguiu muitas vezes atender ao clamor por mudanças, que ninguém sabe quais. O pastor arrepentiria carinhosamente as ovelhas que o feriram com seus pecados e se recusam a alimentar do sadio alimento oferecido. Quantos anos às vezes nós passamos ensinando, e as pessoas rejeitando. Eu acho estranho quando a gente convive com pessoas que cuidam da gente e a gente não tem sequer um minuto de observação que aquela pessoa está cuidando da gente. Não há uma palavra. Quantas mães choram que o filho não diz para ela: mãe, obrigado pela comida que a senhora me serviu hoje. Tem mãe esperando isso há anos de filhos. Tem um pai esperando isso de um filho. Tem uma esposa esperando do marido uma palavra: olha, você é preciosa. O marido esperando da esposa uma palavra assim. E o Deus Todo-Poderoso esperando muito mais de nós, acerca da nossa gratidão. Eu te dei a vida. As pessoas começam, têm a sua casa, têm o seu carro, dirigem, não uma palavra a Deus. Ele recebeu a vida, os recursos, a saúde. O fato de nós estarmos aqui nessa noite, irmãos, é um milagre. Saibam, você e eu somos um milagre. O dia de hoje para nós é um milagre. Se nós vivermos amanhã, deve ser para todos nós dia de festa. De festa primeiro diante de Deus. Dizer ao Senhor, mas aquela expressão que sai do fundo do coração. Continuando. Perdão encheria o universo e seria a notícia a ser repetida em cada jornal ou cada telejornal. Os israelenses perdoariam os árabes e agora vivem em harmonia e paz. Irmãos, eu estou aqui sonhando. Noite de perdão. Os iraquianos perdoaram os americanos e trocam presentes para a reconstrução do país arrasado pela guerra. A guerra não existe mais. Tantos outros exemplos eu poderia colocar aqui e poderia agora trazer exemplos para o nosso país. O governador tal, que perdoa o governador tal, o deputado tal, que perdoa, a denominação tal, que perdoa a denominação tal. A glória de Cristo chegando, um Deus se manifestando sobre todos. Estamos comemorando o Natal aí com o verdadeiro espírito, ou como se usa, do primeiro Natal. Seguimos e praticamos os conceitos que Jesus Cristo veio nos oferecer. Por mais que o tempo passe, por mais que aconteça mudança na história, as Escrituras, este livro, nós temos que voltar a ele, irmãos. Nós temos que voltar a ele, mas urgente, e pegar todos os ensinamentos dele, mas aquele ensinamento lá no fundo, pegar a essência das palavras, e não ler como se fosse um livro de uma historinha, porque é o que a gente percebe hoje, não há efeito. As palavras chegaram, mas não causam efeito. A gente tem visto hoje na sociedade, as pessoas, elas passam perto de alguém que está caído, literalmente caído,
e a pessoa passa e ela não olha, como se não tivesse ninguém ali. Não há mais socorro. Não, alguém fala, um dia desses, numa conversa, eu comentei, uma roda de pessoas, irmandade. Falei, então, o meu irmão morreu. Houve mudança de assunto na hora, mais ou menos assim. Não está nem aí com o seu irmão, se ele morreu ou não. Não está nem aí com o seu sentimento, não. Noite de perdão. O Natal, irmãos, mais do que nunca, este deve ser nas nossas vidas, principalmente neste ano que tantas pessoas morreram, segundo as estatísticas, por Covid-19, e a gente sabe que elas não são em sua totalidade precisas, porque há divergências aí, mas eu não quero entrar no mérito. Eu só quero dizer que muitas pessoas partiram. Muitas pessoas estão fechando o ano com lágrimas, sem aquela pessoa do lado. Mas há perdão nos corações. Há uma mensagem de Cristo no coração que faz com que nos leve a ter pelo menos alguns minutos de emoção, de choro. Eu não convivi com o meu irmão. Nós somos criados separados, porque a minha história, alguns sabem, né? Nós fomos criados por avô, avó, tio. A minha mãe morreu quando eu tinha 9 meses. Enfim, então nós não tivemos muita afinidade, mas havia dentro de nós um vínculo. E como eu chorei ali, naquele momento que ele havia sido sepultado. As filhas dele não tiveram ali a disposição para ir reconhecer o corpo, eu que tive que fazê-lo, e infelizmente o que eu não queria fazer era isso. Eu creio que isso eu não recomendo para ninguém, esse tipo de atendimento, né? Porque qualquer um de nós ficamos com uma imagem que não é legal. Estou lembrando agora, e estou lembrando uma mensagem de perdão. Por que de perdão? Porque significa a carência, e essa carência é minha. Todos nós somos assim. Você quer ser perdoado, eu também quero ser perdoado. O mundo quer ser perdoado, e Deus quer dar o perdão a todos. Cristo quer dar o perdão a todos, e é isso que nós devemos levar. Olha, há solução para você. Jesus nasceu, e Ele nasceu porque Ele te ama, Ele nasceu para te perdoar. O mais importante seria: todas as pessoas do mundo, do universo, buscaram e experimentaram o perdão oferecido por Jesus Cristo. Toda criatura foi perdoada e vive em paz, que Jesus veio trazer. A humildade da manjedoura de Belém seria restaurada e vivida por todos. Nada de coisas, sabe, mas de coisas simples. Quando eu penso nos irmãos aqui e faço referência aos irmãos, eu faço referência à humildade e simplicidade. E espero que isso nunca mude. Espero que essas marcas permaneçam. Agora, lógico que nós temos outras marcas a perseguir, que é de melhores relacionamentos, mais convívio, mais cuidado com o outro, né? Quando a gente souber que um está meio doentinho, que a gente lembre de orar, que a gente lembre de falar: olha, o meu irmão está doente, ele é parte da minha vida, ele é corpo. Isso determinaria que fica proibido as festas desta época. Nada de comércio aberto a noite toda. Cada família reunida teria apenas um objetivo: louvar a Deus Pai por nos dar seu único filho. Ele veio nos dizer que o Pai quer perdoar todas as suas criaturas.
Não importa o número de pecados cometidos, tampouco sua agressividade. Naquela noite, em Belém, o Criador disse ao homem, em linguagem humana, que há perdão disponível para os míseros pecadores. Louvado seja Deus por tão maravilhoso perdão. Portanto, fica decretado que o Natal é a noite do perdão. Nada mais. Revogam-se todos os acréscimos humanos. Cumpra-se. Aproveite e festeje o perdão que Deus oferece a você neste ano. Que Deus abençoe. Amém.